Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas. Muito bom dia, e a bênção, a graça e o poder de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que os seus sonhos e projetos recebam a bênção, a visita do Senhor e você alcance os maiores objetivos no decorrer desse dia e da tua vida também. O meu pedido a Deus é que aonde você estiver nesse instante, não sei se em casa, no trabalho ou em outro ambiente, mas que o Eterno esteja aí ao teu lado, suprindo todas as tuas necessidades. Nós estudamos a cada dia um capítulo da Palavra de Deus nesse canal. E vou convidar você a ter nas mãos nesse momento a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 7, o versículo 1 e o versículo 2. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei é como a menina dos teus olhos. Viver uma vida sábia é o desejo de Deus. Embora nós saibamos que a cada dia que vivemos nessa terra, há muitas pessoas que querem viver dessa sabedoria terrena do que a sabedoria divina. Há uma grande diferença gritante entre a sabedoria divina e a sabedoria terrena. A sabedoria divina nos eleva, nos torna melhor, nos santifica, mas a sabedoria terrena, ela é carnal. Ela nos faz cada vez mais termos mais conhecimento, não nos aproxima do Senhor. Temos conhecimento para vivermos nessa terra. Ela é limitada, não nos traz todas as respostas. É a razão pela qual Salomão, nessa manhã, nos fala de que a verdadeira sabedoria provém de Deus e da sua palavra. Como nós podemos ver no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, no versículo 1, Salomão enfaticamente nos fala: guarde a minha palavra, obedece às minhas palavras, dá atenção aos meus conselhos. Eu já passei em momentos difíceis da vida por não viver uma vida obediente. Salomão, agora vivendo uma fase madura da vida, ele aconselha aqueles que estão vivendo de uma forma mais vulnerável a amar a Deus, submeter à lei de Deus e viver uma vida fiel. Salomão chega ao ponto de falar: obedece à lei de Deus como a menina dos seus olhos. Como nós cuidamos da nossa visão, nós precisamos cuidar em dar atenção aos ensinamentos do Senhor. Aqueles que são negligentes em obedecer a Deus, em algum momento irão se decepcionar, passar por dor, tristeza e correm o risco de perder a própria vida. Eis a razão de Salomão, nesse capítulo, dar uma ênfase especial em obedecer a palavra e a lei do Senhor. Provérbios capítulo 7, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. A intimidade que Salomão fala nesse instante deveria ser tão grande com a sabedoria que ele deveria chamá-la de irmã, como um parente, como alguém íntimo, como alguém da sua própria família. Aquele que deseja viver uma vida feliz precisa se tornar sábio a cada dia, compreendendo uma verdade. A verdadeira sabedoria nós não encontramos nessa terra, porque a sabedoria que encontramos nesse mundo é passageira, é terrena, é fugaz. Mas a verdadeira sabedoria, ela é eterna, ela provém de Deus, ela jamais acaba, ela nos salva e nos protege. As janelas das casas do período de Salomão eram diferentes das casas que nós encontramos nos dias de hoje. Hoje nós encontramos casas com janelas com vidro, mas naquele período eram treliças. Quem estava do lado de dentro tinha uma boa visão, quem estava do lado de fora. Mas quem estava do lado de fora tinha uma visão ofuscada, obscurecida, por causa da claridade de fora para enxergar dentro de uma casa. Salomão escolhe usar essa figura de linguagem para falar dos jovens, da juventude que vivia naquele período. Há muitos jovens que escolheram viver nesse mundo sem buscar a verdadeira sabedoria, tomavam decisões pautadas no conhecimento desse mundo e muitos deles estavam passando por momentos difíceis. Era a razão pela qual ele usava a ilustração de uma janela para chamar a atenção dos jovens a entender que eles deveriam amar a sabedoria, viver uma vida tão íntima da sabedoria que eles a chamassem de irmã, amiga e conselheira pessoal. Um jovem que tomava a decisão em viver uma vida no escuro, em meio ao pecado, da tentação, da promiscuidade, ele teria grande dificuldade de quando ele se deparasse com a luz. A sua pupila não estaria dilatada,
ela estaria ainda meio ofuscada e fechada. Para que ele conseguisse enxergar claramente, ele deveria se demorar muito tempo diante da luz para que a sua pupila se dilatasse, se acomodasse com o foco de luz e conseguisse enxergar naturalmente. Os conselhos de Salomão nesse capítulo é para que cada jovem, cada pessoa, cada membro de família fosse sensato nas suas decisões, que jamais se apartasse da luz, da verdade, da palavra de Deus, daquilo que é correto, porque quando nós nos apartamos daquilo que é correto, que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, o terreno que nós entramos é perigoso e podemos até em dado momento perder a nossa vida por inteiro. As mulheres daquele período de bom caráter, de família, que eram prendadas, essas mulheres geralmente andavam no decorrer do dia. Quando se via uma mulher tomar a atitude de sair à noite da sua casa, não estando na companhia do seu esposo, o seu caráter era questionado, a sua vida ilibada era questionada. Geralmente as mulheres de uma vida ilibada, correta, que amavam a sua família e viviam uma vida de acordo com os princípios do Senhor, buscavam andar no decorrer do dia, não no decorrer da noite. Todos nós que vivemos nesse mundo corremos o risco de sermos tentados. Não é pecado ser tentado. O pecado está em alimentar a tentação no coração. Quando o pecado bate à porta do nosso coração, nós precisamos clamar por Deus e expulsá-lo. Mas quando nós alimentamos pensamentos de pecado, na verdade nós já nos envolvemos com o pecado, mesmo que nós não pratiquemos o pecado, mas pelo fato de alimentar o pecado na nossa mente, já caímos na tentação. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que os pássaros façam ninho sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir que algum pensamento por algum momento passe no nosso coração, mas nós podemos impedir que esses pensamentos de pecado, de tentação, façam morada em nossa vida. Algumas pessoas acabam cedendo à tentação porque elas acreditam que jamais serão pegas, jamais serão descobertas. Aquelas que pensam dessa forma já se envolveram com o pecado, já cederam à tentação. Nós precisamos resistir ao pecado, não porque seremos descobertos ou as consequências do pecado, mas nós precisamos resistir ao pecado, porque quando nós cedemos ao pecado, nós estamos ofendendo diretamente a pessoa do nosso Deus. O Espírito Santo dessa forma quer conduzir a nossa vida. É dessa maneira que nós alcançaremos a salvação. Foi dessa forma que José um dia fugiu do pecado. José declara: como que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Deus? A consciência de José de que Deus estava presente na sua vida em todo e qualquer instante era uma visão de um Deus presente, de um Deus que não se ausentava da sua vida. Mas muitas vezes nós vivemos nos dias atuais, acreditamos que o Deus que nós servimos é um Deus morto, é um Deus que não vive, é um Deus que não está ao nosso lado e não se manifesta. O caminho mais seguro para todo cristão, o caminho mais seguro para todo jovem é correr do caminho da tentação. Aquele que por algum momento já se envolveu com o pecado e está entrelaçado no pecado, precisa clamar pela bênção de Deus, se refugiar no Senhor e encontrar libertação. Manter-se seguro na treliça do pecado é estar perdido eternamente. A verdadeira religião, a verdadeira sabedoria que provém do trono de Deus, de Jesus Cristo quando pisou aqui nessa terra, ela nos leva a viver uma vida pura nesse mundo, fugirmos do pecado, fugirmos da tentação, clamarmos pela bênção de Deus. A nossa preocupação não será com as consequências do pecado, mas a nossa preocupação será com o nosso relacionamento rompido com o nosso Deus. A cada dia que vivemos, precisamos pensar mais em Deus do que nas consequências de vivermos nesse mundo. Quando nós pensamos em amar, servi-lo, amá-lo com todas as nossas forças, nós estamos vivendo o ideal de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas gostam de brincar com fogo, mas em algum momento vão descobrir que as consequências de brincar com fogo poderão até ser fatal. Algumas feridas poderão até ser curadas, mas as suas cicatrizes permanecerão para sempre. É por isso que somos chamados a cada dia a fugirmos da tentação e não brincarmos com o pecado. O prazer desconectado com a palavra de Deus, com os princípios divinos, pode matar, pode trazer tristezas eternas, pode trazer consequências para uma família,
dores e até separação. Mas aqueles que usufruem do prazer dentro dos princípios divinos, com a palavra de Deus às mãos, num ambiente sagrado familiar, que recebeu a bênção de Deus, esse de fato viverá uma vida feliz, para que todos nós possamos ter forças no momento da tentação, resistir o mal, viver uma vida fiel a Deus, temos que andar ao lado do Senhor. No momento em que nós não tivermos forças para podermos resistir, suportar, chamemos o nosso Salvador, permitamos que Ele lute a nossa batalha, coloquemos a nossa causa nas suas mãos, tenha certeza que alcançaremos a vitória, porque o Deus que nós servimos jamais conheceu uma derrota. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia ser do Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, fica conosco no decorrer da nossa vida. É o que te pedimos, é o que te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua bênção em nome de Jesus. Amém.